E esse assunto, né, a cura interior, eu nem sabia que eu precisava da cura interior. Então, eu estava num momento da minha vida, a primeira vez que eu comecei a acessar esses assuntos, esse material, eu estava num momento da minha vida que eu estava buscando respostas a qualquer custo. Então, ia em tudo que é lugar, Júnior. Se me dissesse, ó, ali dobrando a esquina direita tem a casa ali de alguém ali que pode ajudar, tava eu lá, né? Tava desesperado, assim. Então, eu ia em tudo que é lugar, tudo que eu podia, e eu ia. Eu sentia um vazio dentro de mim que eu não sabia explicar. E aquilo se transformava numa tristeza, num desânimo. Eu lembro que eu me questionava assim, eu fazia uma pergunta assim, Júnior, para Deus. Eu dizia, Deus, isso aqui é vida? Tipo, a minha família teve uns probleminhas lá, né? E aí eu dizia, isso aí é família? Viver desse jeito, essas brigas, cada um para um lado, e essas coisas estranhas. Aí eu analisava assim, então quer dizer que eu vou viver uns 60, 70 anos, e 50, 60 vai ser só de problema. Isso é vida? Eu tinha aqueles questionamentos dentro de mim, porque não tinha sentido. Aí eu olhava os casais, né, mentindo um para o outro, se agredindo, traindo, né? Eu olhava alguns amigos, assim, pessoas conhecidas próximas, umas confusão, assim, aí divórcio, aí briga, e eu olhava tudo aquilo e dizia, mas não é possível. Isso é vida? Então, dentro de mim tinha um vazio, tinha perguntas sem respostas, assim. E só que eu não falava para ninguém. Tudo eu guardava para mim e eu olhava dentro da minha casa, olhava para os vizinhos, olhava para os amigos. E dizia assim, não é possível. Não é possível. E aí, quando eu encontrei esse assunto cura interior, aí eu entendi que a minha alma é como se ela fosse um saco vazio. Então, tudo que eu colocava ali não preenchia, não ficava. Então, eu tentava me sentir bem jogando futebol. Eu comecei a me destacar no futebol, e aí eu cheguei a ser profissional de futebol de salão, ganhei títulos, e aquela coisa toda, saía reportagem no jornal, eu gostava de tudo aquilo, mas aquilo não ficava, não sustentava, me fazia bem. É uma coisa, o esporte é uma coisa assim que me segurou daqui a pouco para mim não ir para outros lados ruins. Mas não era suficiente, porque quando eu botava a cabeça no travesseiro eu sentia a mesma tristeza. Então não preenchia. E fazer festa. Era bom na hora, mas depois não preenchia. Namorar era bom, mas depois não preenchia. Sempre aquele saco estava sempre vazio. Eu ia numa terapia, eu ia fazer um passe, eu ia numa reunião espírita, eu ia me confessar com o padre, eu ia numa palestra, eu ia num treinamento, não preenchia. Aí quando que começou a preencher? Quando eu comecei num grupo familiar de estudo bíblico. Ali eu acho que Deus costurou o saco. E aí veio a cura interior. Que aí tinha as paredes da rejeição e da rebelião. Eu disse, interessante. Aí eu comecei a entender, Júlio, não sei se posso falar ou tu quer perguntar alguma coisa. Vai, toca a ficha, que agora fisgou aqui. Aí eu comecei a entender uma coisa que é importante compartilhar. Que o processo da cura interior é pela palavra de Deus. E isso foi um choque para mim. Porque eu pensei assim, como assim? A palavra de Deus vai fazer uma cura dentro de mim? Aquilo começou a me chamar a atenção, sabe? E aí eu fui entender, foi aos poucos assim que Deus foi me mostrando, porque eu achava que a cura interior tinha que ser tipo assim, com perdão, tá, eu perdoo e eu vou receber a cura, isso até é assim, funciona, eu tive essa experiência mais tarde, mas a primeira experiência foi de eu meditar na Bíblia. E a Bíblia sempre foi um livro que me chamou a atenção. Eu tinha tentado ler ele algumas vezes, mas eu confesso que eu achava muito chato. Eu não entendia nada, parecia que era outra língua. Né? Eu fui criado no sistema católico e até tinha assim a Bíblia. E eu até tentava entender, mas não fazia sentido. Agora, na reunião de grupo familiar, de estudo bíblico, eu comecei a entender a Bíblia. Eu comecei a familiarizar com os textos. Aí depois veio um aconselhamento, uma terapia, veio uma pessoa para me ajudar.
que foi o irmão Luciano, né, que hoje está lá em Cachoeira do Sul. Depois o irmão Everson, que está aqui em Palhoça. Aí eles começaram queria fazer um parênteses, Diego, de algo muito importante aqui para o pessoal prestar atenção. O Diego sozinho não estava encontrando sentido em ler a Bíblia. O Diego, em grupo, começou a encontrar as respostas e ver sentido naquilo que estava escrito dentro daquele livro chamado Bíblia, junto com um grupo de pessoas agora, né? Porque aí eu podia conversar. Tipo, eu podia falar, eu conversava, a outra pessoa vê também. É diferente, foi diferente, assim. Eu não sei explicar tecnicamente o que aconteceu, como foi. Não vou saber dizer. Mas eu sei dizer que eu senti aquele saco furado que eu tinha antes, não tinha mais. A partir daquele momento, eu comecei a ver que dentro de mim, hoje eu entendo que foi um processo de cura interior, mas quando começou eu não entendi. E aí depois, então veio primeiro o grupo familiar, e depois veio as pessoas me ajudando, e algumas conversas, algumas dúvidas, elas tinham que ser particular, elas não podiam ser no grupo, aí o pessoal me ajudava, né? Teve orações, e aí veio a cura interior. Aí veio um material, as apostilas, os materiais. Aí quando eu comecei a estudar, porque as pessoas que me ensinaram a ler a Bíblia, Júnior, elas me disseram assim, ó, tu vai ter que ter um momento do teu dia para te se separar de tudo que tu faz, para te ter o teu momento com Deus. Lê a Bíblia, faz o chimarrão, porque Deus é gaúcho, e um caderno para te fazer as tuas anotações, né? Esse processo. Então, esse processo, eu comecei a estudar o assunto da cura interior. Com o livro, que hoje é esse livro aqui, que está bem bonito, né? Quando eu comecei era diferente, era um formato de apostila, era um material diferente, mas o conteúdo... Eu comecei a estudar com o meu caderno, com a Bíblia, com o meu chimarrão, e esse processo, Deus começou a trazer uma iluminação, um convencimento. Algumas coisas eu tinha consciência, outras eu não tinha, só que eu me sentia melhor. Eu comecei a me sentir melhor internamente. Lá dentro, eu comecei a ter sentimentos melhores, comecei a voltar a ter esperança. Aquelas perguntas que eu fazia, Deus começou a me responder. Por que uma família tem problema? Por que um casal se separa? Por que os filhos não se dão bem, não são unidos? Por que a família não consegue ter? Aí eu comecei a entender, né, que aí precisaria de muito tempo para falar sobre todos esses assuntos. Mas todas as perguntas que eu tinha dentro, Deus me respondeu. E aí aquilo ali me firmou, colocou os meus pés na rocha. E aí Deus começou essa obra de restauração da cura. Eu creio que se tu ficou até aqui nesse vídeo, a tua vida tem muito a ver com esse testemunho. Nesse mês a gente está divulgando o livro, esse aqui, A Cura Interior. E na aquisição desse livro aqui, junto com a Livraria Portão, tu garante uma inscrição para um treinamento em junho, que serão 4 quintas-feiras, começando dia 1º de junho. Na descrição desse vídeo eu vou colocar o link para tu entrar em contato com a gente, adquirir o livro e saber mais informações sobre esse treinamento. Então, sempre incentivo aqui que se tu comprar o livro e ler sozinho, tu vai ter um resultado. Mas se a gente fizer essa experiência em grupo, a gente potencializa esse resultado, a gente acaba conectando com mais pessoas, unindo forças, compartilhando fraquezas, e isso é muito importante para o nosso crescimento de vida, tá? Convido vocês a estarem clicando aqui, falando com a gente, para entender melhor, né, sobre o que esse livro trata e como vai ser esse treinamento, enfim. Espero vocês, tá bom? Até breve. Deus abençoe.